Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ele desceu para Antioquia, e foi em Antioquia que ele ficou algum tempo. E aí você tem, nós não sabemos aqui quanto tempo, mas se nós fôssemos narrar, o que aconteceu nesse algum tempo? Ele ficou ali algum tempo, certamente. Onde tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, coisas novas estão a acontecer a cada momento. A falta de informação aqui não significa que houve um marasmo, tudo na mesmice, né? Quando você passa um dia sem ver a sua companheira de obra, sua amiga, você pergunta, e aí, o que aconteceu? Quais as novidades? Aí ela pode pensar assim, poxa, mas você me viu ontem, você já vem perguntar hoje, novidade? Mas é assim, a vida com Deus tem sempre coisas novas, a gente tem sempre algo novo para relatar. Então, quando o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, não conta nada do tempo que ele ficou em Antioquia, de certa maneira a gente fica assim um pouco frustrado, porque eles tinham coisas para relatar. Esse autor tinha, certamente. Ele chega em Antioquia e aí ele vai rever todos os irmãos, todas as pessoas que tinham se convertido ali, né? Ele foi informado também sobre a viagem missionária que estava ocorrendo, paralela a dele. Ele terminou a sua segunda viagem missionária, mas tinha alguém fazendo também uma viagem. Quem? Barnabé e Marcos. Olha quantas informações. E aí, como está a viagem de Barnabé? Quantas igrejas ele abriu? Quais são os lugares que ele visitou? Como está Marcos? Né? Então, nós temos muitas coisas para falar, palavras, revelações que Deus tinha dado, modos de pregar que o Espírito Santo tinha usado de uma determinada forma num lugar, de uma determinada forma em outro lugar, né? Então, eles tinham muitos assuntos, mas, de repente, o Espírito Santo guiou para que tudo fosse condensado. Estando ali algum tempo, partiu. 1 ano? 2 anos? Quanto tempo ele ficou? A gente não sabe, né? Nós podemos conjecturar e imaginar pelos cálculos da idade que Paulo foi. Há uma linha cronológica da vida de Paulo, mediante o seu nascimento até a data da sua morte. E aí nós temos alguns factos pontuais em determinadas épocas e nós vamos encaixando todos os demais acontecimentos naquela linha do tempo, né? Então, ao certo nós não sabemos, e o autor não fez questão nenhuma de relatar para a gente. Mas, embora não tenha menção de relatos, nós sabemos que muitas coisas aconteceram aqui. E nós temos que ter sempre essa visão para a nossa vida, porque nós temos um tempo limitado nesse mundo. Nós não teremos milhões de anos nessa terra, ou uma infinitude de dias na terra. Não, os nossos dias são contados, são limitados. Talvez, quando eu olho para a minha vida, né, eu entrei nos 50, talvez eu já tenha vivido 2/3 da minha vida. Não sei. Ou talvez eu esteja no fim da minha vida, não sei. Não é? O que eu sei é que os meus dias são limitados e eu tenho que fazer valer cada dia. Eu tenho que deixar essa janela de oportunidades para que o Espírito Santo me use todos os dias. Porque um dia vivido sem propósito é um dia desperdiçado, né? Então, por mais que o autor não mencione o que aconteceu ali, estando ali há algum tempo em Antioquia, certamente muitas coisas aconteceram na vida do apóstolo Paulo aqui, juntamente com a igreja, né? A evolução do evangelho ali. E aí fala que ele partiu.
Mas fala que ele partiu pela província da Galácia e da Frígia, ou seja, ele partiu para uma rota terrestre, não uma rota pelo mar. Quando alguém queria uma rota mais rápida, essa pessoa escolhia a rota pelo mar. Quando ela queria uma rota mais... ela tinha tempo para viajar, ou ela queria passar em algumas cidades, conversar com algumas pessoas, ela escolhia a rota terrestre. Então, a viagem de Paulo aqui foi escolhida a dedo, para ser devagar. Ou seja, ele partiu, mas ele partiu tendo em sua mente, eu vou andar devagar, né? E ele teve um destino aqui. Lucas relata, ele foi pela Galácia e pela Frígia, ou seja, lugares onde já existia o trabalho, onde ele já tinha evangelizado lá na primeira viagem missionária, né? Você vê que a primeira carta de Paulo é a carta aos Gálatas. Por quê? Porque o trabalho ali já tinha acontecido, né? Então, essa viagem devagar que ele escolhe fazer, nós estamos num tempo de imediatismo, tudo é muito rápido, não é? A vida hoje acontece tudo de forma muito, muito rápida. Você vê que até pelo itinerário de Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, a quantidade de cidades que ele visitou, para o seu tempo, foram longas viagens, longos percursos, foi muito difícil, mas se nós fôssemos colocar isso para os nossos dias, hoje nós fazemos isso de forma muito rápida, porque você vai, um exemplo, quanto tempo ele levou para chegar na Grécia? Por quantos lugares ele passou? A pessoa hoje vai para um aeroporto, entra no avião, daqui de Lisboa, por exemplo, em 3 horas ela está lá em Atenas. Mas Paulo levou meses e meses e meses para chegar ali, né? A dificuldade para estar naquele local. Então, o nosso tempo hoje é otimizado de tal forma que talvez você entrou na obra, você tem 1 ano, 2 anos pregando o evangelho, você já viajou muito mais do que o apóstolo Paulo, que é o missionário mais viajado que nós temos, né? O Senhor Jesus, por exemplo, ele nunca saiu nem de Israel, e nós que já visitamos Israel, nós sabemos o quanto Israel é pequeno, não é? Você num dia consegue ir nos 2 extremos do país. Tanto é que nós fazemos a caravana em 1 semana e a gente conhece Israel todo. Mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, aquele que mais influenciou a humanidade até hoje, ele nunca viajou mais do que 300 quilômetros. 300 quilômetros é daqui para o porto. Então, hoje a vida está acelerada demais, porque nós falamos com pessoas que estão do outro lado do mundo. Vocês estão me assistindo aqui em vários países diferentes. Eu estou a falar agora com pessoas que estão ao quê? O máximo de quilômetros aí, 800 quilômetros de distância. Isso era uma realidade impossível nessa época das viagens missionárias de Paulo. Então, para fortalecer as pessoas, ele precisava sair e sair devagar, sem tempo para voltar. Era um derramar da vida que acontecia num ritmo muito diferente do que é o nosso hoje, né? E às vezes nós ficamos a pensar, que maravilhoso, eu queria viver nesse tempo aqui, que tudo acontecia devagar, né? Mas se nós voltássemos, se existisse aquela máquina do tempo e nós voltássemos para aquela época, a gente ia querer voltar correndo para os nossos dias, né? Quando desse uma mala de roupa para a gente lavar à beira do rio, né? Ou um cântaro para você buscar a água que você vai consumir na sua casa, você vai ter que ir lá no poço que fica, de repente, a 10 quilômetros, vai ter que voltar com água, carregando os ombros, você não vai querer, né? A medicina, não só as facilidades para viver, mas assim, também as condições de saúde que se tem hoje, tudo acontece num ritmo muito acelerado. Então, nós seremos muito mais cobrados no servir do que esse povo aqui. Claro,
Porque hoje eu posso fazer muito mais, eu posso me entregar muito mais à obra. Eu posso ser muito mais frutífera do que esses homens no seu tempo. Eu tenho muito mais recursos espirituais para me manter na fé do que essas pessoas tinham. Quando nós lemos os Salmos, eu gosto muito dos livros poéticos, porque é a Bíblia em forma de poesia. Por mais que as traduções nos roubem parte da poesia, porque é uma tradução, né, não consegue carregar toda a beleza da poesia numa outra língua. A tradução vai tirar isso. Por exemplo, o hebraico, Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, é um acróstico. Nenhuma tradução consegue preservar o acróstico, né? Perde-se. Mas os livros poéticos é Deus nos dando a sua palavra, mas ainda de forma poética, porque quem escreve um texto quer informar a respeito de alguma coisa, mas quem escreve em forma de poesia não quer falar só a mente, quer falar o coração dessa pessoa, porque como você fica quando você ouve uma poesia? Não é? Poesia é poesia. Poesia dispensa apresentação. Então, os livros poéticos, quando você pega Jó, quando você pega os Salmos, é poesia, é a palavra de Deus em forma poética. Porque quer quebrar mesmo o nosso coração de uma forma, quer nos fazer enxergar Deus na sua beleza, na plenitude do seu esplendor, da sua grandiosidade. Não é? E aí você vê o salmista, você vê Davi, o autor da maioria dos salmos, ele tem essa unção de Deus na sua intimidade, de tal forma que ele olha para as coisas e ele vê Deus em tudo. Ele olha para as ovelhas e o Senhor é o meu pastor. Ele está cuidando de ovelhas. Quantos pastores nós temos na Serra da Estrela? Mas quais os pastores que fazem poesia? Que olham para as ovelhas e veem Deus? Quantos pastores existiram nesse mundo? Pastores de ovelha. Eles olham para as ovelhas, mas eles só veem bichos, animais. Mas Davi não. Ele não via ovelhas. Quando ele olhava para as ovelhas, ele se via nas ovelhas. Eu sou essa ovelha e Deus é o meu pastor. Esse pasto verde é Deus me dando cuidado. Ele também proporciona o meu sustento de forma maravilhosa, não é? Então, Deus é esse ser majestoso que criou tudo nesse universo para mostrar quem Ele é. Quando nós olhamos para a terra, nós não vemos só terra, nós não vemos só pó. Nós olhamos, Deus criou o pó, porque um dia Ele iria formar o homem do pó. E Ele iria deixar pó em todo o universo. A gente vai lutar contra o pó, nós vamos construir e comprar aspiradores para tirar pó de todos os lugares. Nós vamos passar o pano nos corrimões de todas as escadas. Nós vamos limpar todas as janelas, mas em tudo vai ter pó. Para mostrar o quê? Nós viemos desse pó, não é? Então, tudo fala. E aí você percebe que num mundo acelerado como o nosso, quem consegue enxergar isso? Quem consegue ver Deus nas mínimas coisas? Quem consegue ver Deus nos detalhes? Então, Paulo, quando decide ir por um caminho mais demorado, ele tem um objetivo. Então, nós vivemos num mundo acelerado, otimizado pela tecnologia, pelas invenções, né, dos homens, mas nós não podemos perder esse tempo de ver Deus nos detalhes e de fazer a vontade de Deus de forma minuciosa no seu tempo. Porque se o nosso tempo é limitado nesse mundo, Deus vive numa esfera em que tempo não quer dizer nada. Um dia, uma hora, um mês,
10 anos, 1000 anos, não significa nada. E quantas vezes nós deixamos de ter comunhão com Ele ou deixamos de fazer a sua vontade porque nós estamos presos a esse tempo e dando muito valor ao tempo. Eu não posso orar agora por causa do tempo, eu não posso ler a Bíblia por causa do tempo, eu não posso fazer isso por causa do tempo. Se Paulo pensasse assim, eu não sei quanto tempo eu vou ter, é melhor eu ir pelo mar, porque vai ser mais rápido, eu preciso acelerar o processo. Não, ele foi pela rota mais demorada, porque existia algo ali para ser feito. O Senhor Jesus também pegou o caminho mais improvável, mais demorado, porque ele queria encontrar a mulher samaritana. Não é? Então, nós precisamos entender essas coisas, esse tempo de refletir, esse tempo de olhar para a criação, de aprender com a natureza, de aprender com as pessoas, de sentir o cheiro. Sabe, o cheiro. Qual foi a última vez que você passou e sentiu o cheiro de terra, cheiro de mato, cheiro de árvore, cheiro de bicho? Os cheiros estão aí porque eles têm um objetivo, não é? Nós entramos numa roda viva que parece que as pessoas estão se desumanizando. Elas estão deixando de ser humanas. Elas estão perdendo a sensibilidade para essas coisas. Então, Paulo, quando parte devagar, né, podemos dizer, partiu devagar. Né? As pessoas que vão vivendo mais e vão adquirindo maturidade, elas começam a perceber que a pressa que se levou durante toda a vida, que se correu tanto, não adiantou de nada. Algumas pessoas têm um ritmo menos acelerado e elas fazem coisas muito mais proveitosas para Deus do que aquelas que correm, são desesperadas. E aí todos os dias nós precisamos, nesse tempo acelerado demais, todos os dias nós precisamos ouvir o Senhor Jesus falando, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Né? Essa boa parte não lhe será tirada. Né? Porque nas demandas do dia a dia, naquela corrida, a gente não consegue fazer tempo para admirar, para contemplar, para refletir. Às vezes, uma coisa que acontece no nosso percurso, no nosso caminho, Deus quer usar aquilo para falar conosco. Deus já usou árvores para falar comigo. Deus já usou a natureza várias vezes para falar comigo. Deus já usou pessoas que eu não conhecia, situações com pessoas que eu não conhecia para falar comigo. Mas se a nossa cabeça está num ritmo e em assuntos assim que você não consegue ouvir a voz de Deus. Né? E aí vem o propósito, por que ele resolveu ir por aquela rota? Está escrito aqui que para fortalecer os discípulos, ou seja, evangelizar os incrédulos é importante, mas fortalecer os convertidos também é importante. Paulo tinha um mundo para evangelizar, um mundo que não conhecia o Senhor Jesus e que não teria oportunidade através de internet para conhecer. Mas ele sabia que não adiantava só ele sair evangelizando, semeando a palavra e não voltar para ver como que aquelas pessoas estavam. Então você vê no ministério de Paulo essa preocupação sempre em voltar para fortalecer as pessoas que foram convertidas, né? Então, fazer discípulo é uma ordem do Senhor Jesus, mas fortalecer os discípulos é uma necessidade do reino de Deus que você vê através do trabalho que ele fez com os seus próprios discípulos, né? Ele fazia discípulos estando com os discípulos. Então, não tem como você cuidar de pessoas, eu quero ganhar almas, se você não fizer tempo para estar com elas. Então, Paulo tinha aqui, nesse estágio da sua vida, já vivido a maior parte do seu ministério. Mas mesmo assim, ele decidiu, ele escolheu ir devagar. E agora eu vou fortalecer os discípulos. A prioridade é cuidar desses que já se converteram.
Às vezes nós começamos numa corrida meio insana, porque a gente só quer colocar pessoas dentro do reino, mas nós não queremos cuidar dessas pessoas. O nosso tempo é só para quem está perdido. Claro, essas pessoas precisam ser evangelizadas, mas eu não posso esquecer que o corpo ele é sustentado em cima de duas pernas. Então, no reino de Deus, nós precisamos saber nos movimentar com equilíbrio. Então, o apóstolo Paulo parte agora para a sua terceira viagem missionária. Nós estamos iniciando aqui o final de Atos. É a terceira viagem missionária dele aqui agora. Quando ele parte, ele vai para finalizar o seu itinerário, depois ele vai passar por prisões até vir o fim da sua vida. E ele escolhe a Galácia, a Frígia, para fortalecer, para confirmar os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então, chega um personagem distinto, estranho para a gente aqui no livro de Atos. Mas Apolo é conhecido. Você vai ter o nome dele mencionado lá na epístola de Paulo aos Coríntios. Mas é aqui o momento que ele entra não na igreja, porque ele entrou antes, mas que ele nos é apresentado. Aí fala o seu nome, muita gente fala que esse aqui é a abreviação do seu nome, é digamos, quase que o apelido, o nome dessa época era Apolônio, e chamam de Apolo, diminutivo do nome dele. Ele é apresentado como um homem de nacionalidade judia, ele é um judeu. Ele nasceu onde? Em Alexandria. Alexandria aqui é uma das maiores cidades do mundo, é a segunda maior cidade do Império Romano. Se você se lembra das aulas de história, Alexandria é muito citada, muito mencionada. Nós temos o período, a importância, uma cidade fundada por Alexandre o Grande, e lá existia uma biblioteca espetacular, uma biblioteca que pessoas viajavam do mundo inteiro para conhecer, que tinham livros ali e exemplares únicos no mundo. E Apolo é um judeu, mas nascido em Alexandria. E aí vem a vírgula com o complemento da informação sobre quem era Apolo. Ele era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era muito comum pessoas eruditas lá em Alexandria. Por quê? Como era uma cidade de um berço intelectual, de facilidade para o aprendizado, a leitura, como Atenas era para a filosofia, Alexandria era para os estudos, para o conhecimento. Então era comum existir ali eruditos, pessoas que eram capacitadas para falar bem em público, pessoas de boa oratória, de boa retórica, pessoas que faziam muito bem os seus discursos. E aí você vê que Apolo era esse homem, provavelmente estudado, provavelmente uma pessoa muito instruída com respeito à vida, a uma formação, não só na parte espiritual aqui. E aí fala que, além de ser eloquente, além de falar bem, ele era poderoso nas escrituras. Aí você fala assim, mas quando é então que ele se converteu? Porque até a ser um homem eloquente, tudo bem. Em Alexandria se vivia milhares de judeus. Então, tudo bem. Mas agora fala que ele era um homem convertido. Quando é que Apolo se converteu? Ele pode ter se convertido em Alexandria? Sim. Porque o evangelho, nessa altura, já deveria estar lá. Ele pode ter se convertido em Jerusalém? Sim. Lembra que nós lemos lá em Atos 6 que existia uma sinagoga só de alexandrinos? Lembra? Pode ter se convertido lá.
Ele pode ter se convertido em alguma outra cidade, a Caia, anteriormente, né? Cabe aí uma conversão em qualquer um desses lugares. Mas eu acredito que se ele tivesse se convertido em Jerusalém, por exemplo, ele saberia do batismo, que o batismo de João não era tudo, ele saberia do batismo com o Espírito Santo, ele saberia do desenrolar das Escrituras com respeito à obra do Senhor Jesus. E ele não sabe. Então, eu creio mais que ele estava em Alexandria mesmo, ele estava no local distante, onde não se sabia, onde o conhecimento era limitado, né? E o fato dele ser citado aqui como poderoso nas Escrituras, ou seja, ele conhecia bem as Escrituras. Essa referência aqui, esse versículo é muito usado para encorajar as pessoas a ler, a meditar nas Escrituras, porque ele cumpre aqui o que está escrito, que maneja bem a palavra, né? E é o que todo discípulo, todo cristão deveria ter em mente. Manejar bem a palavra, ser poderoso nas Escrituras. Isso aqui não deveria ser uma qualidade só de Apolo. Deveria ser de todas as pessoas. Conhecer as Escrituras, mas aí não é aquele conhecimento intelectual, porque intelectualmente todos nós somos capazes de aprender alguma coisa. Mas não é um conhecimento teórico, é um conhecimento de vida, de experiência também. É aquele conhecimento que você já experienciou, que você já experimentou na sua vida, né? E o 25 fala, este era instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele tinha um conhecimento vasto do Antigo Testamento, porque era a Bíblia que se tinha nessa época. Nesse tempo aqui não existiam os evangelhos ainda. Nós temos muito mais do que todos esses grandes homens de Deus do passado tiveram. Nós temos. Quando você pensa num homem como Moisés, que foi autor, né, do Pentateuco, e tem outros textos bíblicos atribuídos a ele, grande Moisés, o homem que Deus falava face a face como um amigo. Quando você pensa em Abraão, Moisés era, se a gente comparar Moisés com Abraão, ele está à frente porque ele tem um conhecimento muito maior do que Abraão, porque a ele é dado a lei. Olha só, quando a gente pensa só no Pentateuco, nas leis mosaicas, por si só, elas já são muito especiais, é um conhecimento grandioso. Abraão não tinha nada, conhecimento nenhum, né? O que nós sabemos hoje, nós temos a Bíblia todinha com todas essas revelações. O que Abraão tinha, a não ser sua comunhão com Deus? O que Jó tinha? Você vê ali no capítulo de Jó, no capítulo 1, no primeiro e no segundo capítulo do livro de Jó, a descrição que ele era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas o que Jó conhecia? Ele não tinha nada do que nós temos. Nós somos muito privilegiados mesmo, porque eles não tinham escritura para ler. Era só a experiência deles com Deus, a oração, a comunhão com Deus e mais nada. Talvez o vovô Enoque tenha passado para Jó, vamos cogitar aqui possibilidades, o conhecimento que Jó recebeu, porque ele fala que foi de ouvir falar, né? Então ele ouviu falar de Deus, a respeito de Deus através de alguém, mas ele nunca leu nada a respeito de Deus. Então nós hoje temos muito mais do que todos esses homens. Voltando a Davi, o que Davi fala de especial sobre Deus, sobre a criação nos seus salmos, é extraordinário, mas o que ele viu de grandiosidade? Davi nunca teve um telescópio,
Davi nunca teve um Google para procurar a imagem de alguma coisa. Davi nunca teve uma lupa para enxergar a asa de uma borboleta e ver a perfeição. Para ver uma folha numa visão macro e ver a complexidade de uma folha. Ele nunca foi do macro ao micro como nós temos hoje. E ele conseguia ver a grandeza de Deus, ele conseguia dialogar com Deus daquela forma. Não é? Então hoje nós temos muito mais oportunidades de sermos essas pessoas instruídas no caminho de Deus, instruídas com respeito à grandeza de Deus, porque você abre o YouTube e coloca um vídeo lá sobre o universo, você vai ver coisa que esses homens nunca viram. O que eles falariam sobre Deus se eles vissem o que nós vemos? O que eles falariam? Nós podemos ver documentários extraordinários sobre a natureza, sobre os animais. Tudo isso fala sobre Deus. Nós podemos ter nossas Bíblias impressas em várias versões, nós podemos ter aplicativos, nós podemos ligar a Bíblia e deixar a Bíblia ligada em qualquer lugar. Você não precisa carregar a Bíblia de 1 quilo para os lugares, você carrega no seu telefone. Mas quem hoje pode ter essa qualidade atribuída a si? Fulana é instruída nos caminhos do Senhor, ela é poderosa nas Escrituras. Nós temos muito mais do que eles. Mas isso não pode ser falado da gente. Nós não somos. E por que nós não somos? Porque acesso nós temos. Nós podemos. É triste saber. É triste a resposta dessa minha pergunta. Nós não somos porque nós não queremos, porque nós não temos interesse. Porque outras coisas são mais importantes para a gente, nós apreciamos mais, são mais especiais para nós, digamos assim, né? Mas aí fala que, além dele ser instruído no caminho do Senhor, ele é fervoroso de espírito. Essas duas coisas devem andar juntas. Ser instruída no caminho do Senhor. Ser uma pessoa que conhece essas verdades aqui. Mas ela tem que ter fervor no seu coração. Ela tem que ter devoção, ela tem que ter temor. Ela tem que ter uma vida íntima com Deus. Porque não adianta ter o conhecimento. Nós temos muitas pessoas hoje que são muito bem instruídas. Nós temos centenas de grandes teólogos no mundo, de pessoas que conhecem o grego, que conhecem o hebraico, que conhecem as línguas originais, que conhecem versões e mais versões, mas elas não são fervorosas no espírito. E que adianta ser instruída? Você ter muita instrução, mas você não ter fervor no seu coração. Fervor fala de ser aquecido. O Espírito Santo é ligado a fogo. O Espírito Santo está sempre associado nas Escrituras com fogo, ou seja, com fervor, com temperatura. É como se Deus estivesse falando o fervor de espírito é a temperatura da sua vida espiritual. Né? Por exemplo, nós levamos a água ao fogo. E aí você vê vários estágios da água. Ela fica morna, levemente morna, depois ela fica um pouquinho mais morna, ela vai se aquecendo até ela estar em ebulição, ela está fervendo. A água morna não provoca queimadura, não é? Água morna. A gente escolhe lavar a louça com água morna quando os dias estão frios, não é? Mas alguém consegue lavar louça com água fervendo? Não consegue, porque vai queimar as nossas mãos. Então, é como se nós olhássemos para a nossa vida espiritual para identificar qual é a temperatura da nossa vida. Porque quando fala aqui que ele era fervoroso no espírito, ele estava queimando dentro dele. Não era só as informações a respeito das Escrituras. Aquelas informações andavam juntas com o seu fervor, o seu amor por Deus, aquele seu
amor vívido. É muito fácil hoje você encontrar pessoas mornas. É muito fácil. A maioria das pessoas, elas estão mornas na fé. Porque quando alguém está queimando, quem está à sua volta quer estar perto. Porque o fogo do Espírito Santo atrai. Lembra quando Moisés olhou para o alto e viu a sarça queimando? Era Deus queimando. O que ele fez? Eu vou para lá. O fogo de Deus em alguém atrai. Para mim, uma das cartas mais importantes daquelas 7 cartas do Apocalipse, a carta que eu mais medito é a carta de Laodiceia. Porque é justamente a carta que fala sobre mornidão. É a carta que fala sobre indiferença, sobre aquela pessoa que faz tudo, que tem tudo, que é próspera, digamos assim, de obras. Mas acabou a devoção dela por Deus. Então, fogo, nós sabemos que o fogo físico, ele precisa ser alimentado. Fogo não permanece queimando o tempo todo se não há material de combustão. O mesmo acontece na vida espiritual. Como alguém vai ficar queimando por anos se não tem material? Lembra no passado com o fogo lá do tabernáculo? Deus acendeu o fogo do altar. Ele desceu e acendeu aquele fogo. E ele falou para os sacerdotes que aquele fogo jamais poderia se apagar. O fogo aqui vai ter que continuar para sempre. Ele fala, continuamente deve existir o fogo no altar. E era a responsabilidade dos sacerdotes. Deus acendeu o fogo, mas quem tinha que continuar mantendo aquele fogo aceso? Os sacerdotes. Então, o que os sacerdotes tinham que colocar? Lenha, madeira. O que faz um fogo manter aceso? Materiais em combustão. Graveto, lenha. Então, existia ali próximo ao altar a pilha de lenha, que tinha que ser mantida em ordem. As lenhas também não podiam ser... Lenha em qualquer lugar fica em desordem, mas as lenhas lá do tabernáculo, do templo, tinha que manter rigorosamente em ordem. E os sacerdotes tinham que ir lá sempre pegar a lenha e colocar no altar. Então, se o nosso fogo tem se apagado, se o fogo está fraquinho, sabe, está aquela coisinha, ou se já está carvão puro, não tem mais fogo, a responsabilidade é toda nossa. Porque nós que temos que manter esse fogo continuamente, nós mantemos como? Nós mantemos pela palavra, pela oração, pelo envolvimento com as coisas de Deus. Tem um versículo que eu quero até escrever sobre ele, que para mim foi uma descoberta nos últimos dias, lá em Tiago, quando Tiago fala, deixa eu abrir aqui para não falar errado. Tiago 4, quando fala sobre o amor do mundo, né? Ele diz assim, 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Todas nós sabemos disso. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo aqui foi o início. Adúlteros e adúlteras. Então, quem ama o mundo está num triângulo amoroso com Deus. Está vivendo um caso de amor. Eu, Deus e o mundo. Né? E aí é um adultério. Por isso que ele fala, adúlteros e adúlteras. Gente, se você, quando pensa em adultério, quando nós pensamos em adultério, já é uma coisa que dilacera o nosso coração. Qualquer mulher agora, se pensar assim, meu marido... Só de você pensar, meu marido me trair, dói. Se você sonhar, já dói. Agora, imagina, se no contexto terreno causa sofrimento, imagina isso no contexto espiritual, o adultério espiritual. Porque nós nos casamos com Deus. E aí, quando a pessoa começa a olhar para o mundo e o mundo começa a chamar a atenção, o tempo que eu gasto com as coisas desse mundo se torna maior com o mundo do que com as coisas de Deus. O mundo
tem mais apelo para mim do que as coisas de Deus, eu estou traindo meu Deus. Estou adulterando com o mundo. Estou levando para minha mente, para o meu coração, para a cama, digamos assim, porque o meu coração é um altar. Eu estou levando o quê? Eu estou levando as séries desse mundo, a moda, os lugares bonitos desse mundo, os sonhos desse mundo. É um adultério espiritual. E isso faz o fogo se apagar. Muita gente está com fogo apagado, não tem mais o fervor do espírito, porque está olhando para as coisas desse mundo. Está mirando as coisas do mundo. As preocupações com as coisas desse mundo. Lembra aquela semente não vingou lembra a parábola das sementes? Por quê? Porque houve uma fascinação com as coisas do mundo. E ninguém chegou num patamar que falasse, não preciso me preocupar, porque nada do mundo me atrai. Desculpa te informar. Nós não nos tornamos anjos ainda. Não somos anjos, não. Nós estamos em luta contra o mundo. Há uma luta contra a nossa carne, contra o diabo, contra o mundo, os apelos desse mundo. E os apelos são cada dia maiores. Olha lá o Salmo 1. Não andar com os ímpios, não se deter, não parar no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores. Isso tudo se faz hoje na tela do telemóvel, do celular. Então, adúlteros e adúlteras, a amizade do mundo é inimizade. É inimizade porque apaga o fogo, tira o fervor, tira completamente o fervor. Fica essa reflexão aqui. Qual a temperatura? Você pode medir a sua temperatura. A temperatura da sua vida espiritual. E se você não estiver queimando, você precisa voltar, porque foi o conselho do Senhor Jesus para Laodiceia. Ela se achava muito rica, mas ele falou, você é pobre, miserável, você está nua, quem não tem fervor não tem nada. Pode ter conhecimento na mente. Se não tem fervor de espírito, se o Espírito Santo não está queimando no coração, se você precisa ser empurrada para orar, empurrada para ler a Bíblia, empurrada para ir para a igreja, se as coisas de Deus se tornaram um peso difícil, enfadonho, é porque acabou o fervor do Espírito. Né? E aí as pessoas que... Tem muita gente sem fervor falando. É fácil falar, né? É fácil falar. Mas tudo que a gente produz sem fervor não frutifica. Não adianta. Então, eu vou terminar aqui.